Para você se tornar um terapeuta de sucesso, um top terapeuta, não basta você simplesmente fazer milhões de formações. Você precisa ter o conhecimento e colocar em prática. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que sempre me inspirou. Uma pessoa que fez um trabalho incrível. Ela conseguiu estudar a vida de 50 grandes personalidades. Personalidades que transformaram a vida através do amor, trazendo as suas lições de amor para o mundo. E o fato dela ter estudado e se dedicado tanto para estudar essas personalidades sempre fez com que cada vez que eu esmurecesse, me sentisse insegura ou tivesse qualquer dificuldade, eu olhava um vídeo, eu li um capítulo do livro e simplesmente eu me sentia de novo segura, confiante, cheia de energia para dar mais um passo. Ela é minha professora de espiritualidade, de autoajuda, de autoconhecimento, minha mestre de Reiki. Foi com ela que eu fiz praticamente todas as minhas formações no início, né? E hoje eu tô aqui entrevistando ela, é um orgulho estar aqui, Paty. Muito obrigada de coração. Obrigada. Por ceder o teu espaço e por trazer a tua mensagem para essas pessoas, porque assim como tu sempre me inspirou, tenho certeza que tu vai me inspirar muitas pessoas que estão nos assistindo. Tudo bem? Tudo bem? É um grande prazer estar aqui, Kátia, falando para a tua audiência. E enquanto tu falava das formações e de tudo que a gente viveu junto, me passou um filme na cabeça desses últimos 10 anos, né? Nós estivemos juntas e a Kátia sempre fez parte, né, do nosso trabalho, do Luz da Serra, que hoje é uma instituição tão conhecida. Ele só tem o sucesso que tem hoje porque a Kátia estava junto com a gente desde o início. Que coisa boa. Então tá, já estraguei a surpresa, né? Já chamei ela de Paty carinhosamente, porque a gente chama ela assim. Mas ela é a Patrícia Cândido e eu vou pedir para ela se apresentar para você conhecer. Acredito que muitos que vão assistir esse vídeo já ouviram falar de ti, já te conhecem, mas mesmo assim, te apresenta para esse pessoal, diz o que tu faz hoje, porque já falei, né? Mestre de Reiki, sempre trabalhou com essa área da espiritualidade. E agora, Paty, o que tu tá fazendo, assim, qual é o teu trabalho hoje? Bem, então eu sou a Patrícia Cândido, eu tenho formação em filosofia, sou filósofa e administração também, e sou uma das fundadoras da instituição Luz da Serra, que há mais de 10 anos atrás era só um sonho, né, Kátia? E tudo começa na vida de alguém com um sonho, com um propósito, com um ideal, e a gente tinha a ideia de construir uma instituição que inspirasse as pessoas a ter mais conhecimento, desenvolvimento espiritual, desenvolvimento pessoal, que inspirasse as pessoas a fazer um caminho diferente dessa normose que vive o mundo. Ou seja, o mundo está num estado de Maria vai com as outras, de seguir a mídia, e as pessoas pouco estão seguindo o seu coração, né? Então, a nossa ideia era criar uma instituição universalista, que não fosse ligada a nenhuma religião, mas que inspirasse as pessoas através do caminho espiritual. E aí eu e mais 2 sócios fundamos o Luz da Serra, mais de 10 anos atrás, e hoje ela é uma referência nacional em espiritualidade, né? E quando eu comecei eu era terapeuta, né? Então no começo eu comecei como terapeuta e existe um caminho natural, né, dentro do consultório de terapia, que de tanto a gente explicar as coisas para as pessoas no consultório, de tanto a gente trocar com as pessoas, tu começa a sentir vontade de trabalhar com coletivo, né? E aí eu fui para o caminho do coletivo e hoje eu tenho 9 livros escritos, tenho vários e vários vídeos disponíveis no canal Luz da Serra no YouTube. A gente tem um trabalho com 9 sites na internet, milhares de artigos publicados, muitas palestras, muitos workshops, muitos cursos e tudo começou só com o ideal. Só com uma vontade. Só com uma vontade. Que bacana. E olha só, essa grande lição que ela nos traz de que você apenas começa nessa área, geralmente, pensando que isso é um sonho. Porque muitos começam assim. Ou pensando que é impossível, né? Isso mesmo. Porque a nossa área da terapia holística, assim, quando eu comecei, né, no ano de 2002, já vai fazer 14 anos, quando eu comecei, as pessoas tinham vergonha de falar da terapia holística, porque era algo que não era profissionalizado, a gente vivia numa espécie de limbo, né, espiritual, diríamos assim. E eu nunca tive vergonha, sabe, Kátia? Eu acho que é o primeiro passo para o terapeuta começar,
É ele ter certeza do que quer, ele ter certeza do propósito dele e não ter vergonha de falar do trabalho dele. Muitas pessoas riam, naquela época era muito pior, porque hoje a terapia holística já tem uma expansão muito grande, já é conhecida em todo o Brasil, mas naquela época que eu comecei, as pessoas riam, as pessoas faziam chacota, e a gente tem que ter jogo de cintura para lidar com isso sem ter uma ofensa pessoal. As pessoas não sabem o que é, elas não sabem do que a terapia holística é capaz, né? E naquela época sabiam muito menos. Então, eu nunca deixei de falar da terapia holística por isso, eu nunca tive vergonha, eu nunca tive falta de autoestima na minha profissão. E quando eu comecei, eu lembro que eu pensava assim, eu estou numa nova profissão, isto é uma profissão. Então, eu não posso trabalhar de graça, eu tenho que ter autoestima para isso, eu preciso passar credibilidade para as pessoas, confiança, eu preciso me vestir bem, eu preciso ter um consultório legal, eu não posso fazer as coisas de qualquer jeito, eu tenho que me especializar, eu tenho que estudar, porque eu estava encarando um novo ciclo, uma nova profissão na minha vida. Eu era uma executiva de empresa, né? Então, eu usei muitas coisas lá da empresa, daquela estrutura, para criar o meu próprio consultório. E deu muito certo, porque as pessoas confiavam. Eu falava com tanta empolgação e baseado em estudo, porque às vezes as pessoas acham que não precisa estudar, né? Tudo acontece como um milagre. Eu vou fazer um cursinho de fim de semana e já vou abrir meu consultório. E pode fazer isso, não tem problema nenhum, desde que continue estudando. Porque os médicos discriminam tanto a terapia holística e, vamos dizer que a academia, né, o lado acadêmico discrimina tanto porque eles não confiam nos profissionais. Então comece por você, você precisa se especializar tanto quanto um médico, você precisa se especializar tanto quanto outros profissionais, né? Um advogado estuda quantos anos? Um médico estuda quantos anos, né? Um terapeuta acadêmico normal estuda quantos anos? Então a gente precisa estudar também, precisa buscar boas fontes de informação, bons livros, pesquisar, saber o que está falando, ter discernimento, sabe? Então tudo isso é fundamental para esse início. Legal, ótimo. E, Paty, conta um pouco mais da tua história de terapeuta. Como é que tudo começou e o que aconteceu no início da tua carreira? Bem, foi assim, eu acho que isso aconteceu já com muita gente, tá? Porque é um caminho, parece que a espiritualidade vai nos levando, né? A gente tem que dar o primeiro passo, né? Depois eles nos ajudam. Então, quando a gente decide que quer alguma coisa, basta decidir querer, dar o primeiro passo, que parece que os mentores, os seres de luz nos ajudam a caminhar nesse caminho. Então, eu comecei a fazer cursos na área porque eu era uma executiva de uma indústria com 1000 pessoas, né? E isso era muito estressante para mim, porque eu tinha 25, 26 anos, já tinha uma posição de gerência, né? Então, isso me desgastava muito. E eu comecei a ficar doente, comecei a ter problemas de pele, enfim, uma série de problemas de desequilíbrio mesmo, que vinham do desequilíbrio. E um dia eu ouvi falar dos florais e eu usei um vidro de floral apenas e aquelas doenças se curaram e nunca mais apareceram. Então aquilo me intrigou demais, eu fiquei muito intrigada e comecei a fazer curso nessa área. Porque daí, como funcionou, eu queria saber qual era o mecanismo que fazia aquilo funcionar. Né? O meu gosto pela pesquisa, a minha curiosidade sempre foi muito aflorado. E eu disse, eu quero estudar tudo sobre isso, eu quero saber tudo sobre isso, porque isso é uma coisa incrível. Como que eu não sabia disso, né? Que um floral tinha essa capacidade. E comecei a estudar. Daí fiz um monte de cursos nessa área. E é normal que quando você faz esses cursos, você queira ajudar outras pessoas e multiplicar, porque às vezes você vê alguém sofrendo como você sofria, você sabe o caminho e quer ensinar para o outro. E aí as pessoas começaram a me procurar para saber o que eu estava fazendo, porque eu estava tão bem. Então o exemplo, né, sempre ajuda muito. E aí eu decidi começar a atender um e outro, né, informalmente, até que surgiu a oportunidade de eu ter um consultório, porque um amigo estava fechando o consultório dele para se mudar para outra cidade, e ele perguntou se eu queria ficar com o consultório, porque até então eu já atendia, sei lá, umas 5, 6 pessoas por semana, assim, amigos, colegas de trabalho, de maneira informal, e eles estavam melhorando muito, começava a indicar outras pessoas. E foi assim que eu comecei, sempre confiando, né, no propósito, confiando na minha intuição, porque eu não tinha assim... Hoje, né, Kátia, o que a gente tem disponível é um mar de informação.
naquela época, a internet estava engatando ainda, sabe? O Google estava começando naquela época, 14 anos atrás. Né? Eu acho que o Google tem 10 anos, eu acho que tinha outro buscador que a gente usava na internet. Então, eram poucos cursos online disponíveis, a gente tinha que viajar muito, né, para conseguir fazer um curso online. Mas eu sempre fui esforçada nesse sentido, sempre fui em busca de mestres, de gurus, de pessoas que podiam me ajudar. E confiava muito, então foi assim que eu comecei. E um tempo depois, o meu ponto de atração começou a trazer crianças para eu atender. Então foi algo que aconteceu naturalmente e eu comecei a atender muita criança. E aí tinha uma criança hiperativa que não tinha conserto, que ninguém conseguia resolver os problemas dessa criança e a criança melhorou muito. Aí sim, aí veio uma avalanche de mães, né, trazer seus filhos que já tomavam Ritalina, antidepressivos com 8 anos de idade, para eu tratar. E aí o meu trabalho foi crescendo, foi se expandindo, eu comecei a dar curso também, porque é bem isso, tu começa por ti, aí as pessoas começam a te procurar. Aí tu começa a atender. E depois é normal que você migre, né, para sua paixão de dar cursos, né, de trabalhar para o coletivo. Desde que seja uma paixão sua aquele assunto, né, para você trabalhar. Então, eu acabei indo para esse mundo dos cursos, daí a gente fundou o Luz da Serra, enfim, e aí o trabalho começou a crescer, 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 e hoje a gente tem 25 mil alunos. Nossa, olha só, gente. Tudo começou pequenininho, né? Pequeno. E com um desejo muito forte de um dia atingir esse número gigante de pessoas. Eu costumo dizer que uma semente ela é uma árvore, porque dentro dela mora o potencial da árvore. Só que ela não acredita, porque ela é muito pequena, então ela não acha que pode ser um ser enorme, com raízes, com galhos, com frutos, com flores. Ela não sabe desse potencial. Mas todos nós somos sementes, todos nós começamos pequenos, é o princípio da mandala. A gente começa pequeno. Você era uma semente no útero da sua mãe, né? E olha como você é hoje. E é aquela história da lagarta, da borboleta, né? A gente pode se transformar, a gente pode crescer, basta que a gente elimine crenças limitantes, que a gente siga um trabalho como o da Kátia, né? Que a missão dela é ajudar justamente nesse ponto dos terapeutas serem mais prósperos e terem mais sucesso. E basta que você queira, né? E uma coisa muito importante que eu falo, né, Kátia, é que os grandes mestres, que tu falou que eu estudo e tal, eles não tinham mimimi. Eles não tinham nhenhenhê, porque eles não tinham tempo para isso. Imagina, a Madre Teresa ia ficar de mimimi, ela tinha muita coisa para fazer. Jesus ia ficar de mimimi, Gandhi ia ficar de mimimi, não. Então, muitas vezes é abandonar o mimimi, sabe? Arregaçar as mangas e trabalhar, e estudar e fazer o que é preciso. Não desperdiçar o tempo se colocando para baixo, com pouca autoestima, sabe? A gente precisa se motivar para continuar nesse caminho. Sair da procrastinação, né? E Exatamente. fazer alguma coisa, tomar uma atitude para que as Agir. coisas aconteçam. Isso aí. Porque tenho muitos alunos, né? Mas tive muitos alunos presenciais que tinham mais cursos do que eu e nunca se sentiam prontos para começar. Tu deve ter também, né? Pessoas assim que estudam, fazem cursos, vão até para fora do país, estudar com gurus e nunca se sentem prontos. Isso é uma falta de aceitação sua, não das pessoas que vão consultar. Porque às vezes você saber 5% a mais que o outro já vai salvar a vida dele, né? Então, eu acho que falta um pouco de autoestima para os terapeutas, é o que eu vejo, né? As pessoas dizem, ainda não estou pronto, não estou preparado, eu preciso de mais, preciso fazer mais um curso. E eu acho que o legal é ir fazendo os cursos e praticando, fazendo os cursos e praticando. Paty, no início ou no meio da tua carreira, em algum momento tu sentiu alguma dificuldade, alguma situação, alguma coisa difícil aconteceu contigo? Durante a tua trajetória? Várias, né? Muitas coisas, só que eu sou ponta firme, eu não desisto, né? Então, coisas difíceis vão acontecer. Eu nunca fiquei sem trabalho, sabe, Kátia? Porque eu acho que é uma coisa de vontade mesmo, de ponto de atração, você atrair. Mas eu tive clientes muito difíceis. Eu acho que um dos maiores desafios dos terapeutas é não ter agenda. Mas um terapeuta que não tem agenda é porque ele não está com tanta vontade assim. Porque o nosso ponto de atração
quando ele está alto, quando você quer atender, quando você trabalha pelo outro e quando você é um canal de Deus e se dispõe a isso, sempre você vai ter a agenda lotada. Então, quando a agenda não lota, é porque você não está bem. E se você não está bem, você não pode querer ajudar o mundo. Primeiro, você tem que, né, se ajudar. Mas eu tive clientes muito difíceis. Eu atendi psicóticos, eu atendi pessoas violentas, eu atendi esquizofrênicos. Mas não precisam ter medo disso que eu tô falando, porque só vem pra gente aquilo que a gente está preparado para ajudar. E sempre vem a resposta na hora que está acontecendo, né? Às vezes a gente acha que não está pronto, que não está preparado, mas na hora você sempre vai saber o que fazer. Né? Como dizia o Padre Pio, né? Deus nunca me abandonou, nunca me negou nada. Então, na hora, se você está firme, conectado, você vai saber o que fazer. Então, essas foram dificuldades que eu enfrentei. Uma vez aconteceu uma situação horrível, assim. Acontecem essas coisas, né? E procure manter seu consultório sempre muito legalizado, com os impostos em dia. Porque a minha secretária não foi trabalhar naquele dia, eu estava sozinha no consultório. E já estava numa condição legal de ter secretária e tudo, mas ela teve um problema com o filho e não pôde ir. E aí eu estava fazendo regressão numa senhora e a previsão é que a regressão ia durar 1h30, mas tu sabe que regressão às vezes demora. E o marido dela ficou irritado e começou a bater na porta violentamente, tentou arrombar a porta do consultório para tirar a mulher dele de lá, porque ele achou que sei lá, que a mulher tinha morrido, que tinha acontecido alguma coisa. Então, são coisas assim que podem acontecer, né? E tem outros momentos também que, às vezes, a agenda dá uma baixada, sabe? E tudo, hoje eu digo, depois dessa experiência de todos esses anos, que é você. Tudo é você. Você que atrai, você que desatrai, né? É sempre você. Então, que eu ficava triste, eu ficava para baixo, mas sempre que eu pedia uma resposta de Deus, essa resposta vinha. E muitas vezes, quando a minha agenda baixou e eu tinha tempo sobrando, vinha uma voz, vinha alguma coisa que dizia, vai escrever. Porque um dia tu vai reclamar que não tem tempo para escrever. Que é o que acontece hoje, eu não tenho todo o tempo disponível que eu gostaria para escrever e pesquisar como eu fazia antes, né? Então, eu aproveitava essas horas livres para crescer, para estudar, para pesquisar e acreditava que logo a agenda ia voltar, né, a melhorar. E tem questões energéticas que a gente não é capaz de compreender. Então, às vezes, tu atendeu, tu precisa de um descanso para recompor as tuas energias. E às vezes fica uma semana lá tranquila e naquela semana, então, aproveita para descansar, né? Então, são dificuldades normais que acontecem na vida de qualquer terapeuta. Mas até a gente entender, elaborar e saber o que está acontecendo, é mais difícil. E eu vi muitos colegas também da nossa área, né, Kátia, enfrentarem problemas assim com sociedades, né? Então é um cuidado que o terapeuta tem que ter. Ver onde que tu tá abrindo teu consultório, junto com quem. Às vezes nem conhece direito a pessoa, rola uma sintonia naquele momento, mas não é a pessoa ideal para fazer uma parceria, uma sociedade. Então, na minha sociedade, eu tenho muito sucesso. Hoje eu sou muito feliz, porque é uma sociedade que tem quase 15 anos e que deu muito certo. Mas eu vi muitos colegas sofrerem com isso. É verdade. Tem que tomar cuidado mesmo. E para a gente encerrar a nossa entrevista de hoje, que está muito legal, nossa, acho que o pessoal vai curtir muito. Dá uma dica para quem está começando, para quem está iniciando nessa jornada, baseado nesses 14 anos de experiência, em tudo isso que a gente vem conversando. O que tu acha que tu pode dar de dica final, assim, para quem está iniciando na jornada? Eu acho que uma boa dica é seguir o exemplo dos grandes mestres, sabe? Porque os grandes mestres não desistiam, eles não largavam o osso. Se a pessoa tem certeza que ela veio fazer isso, ela tem que fazer, sabe? Eu acho que fé é o principal para ser um bom terapeuta. Teimosia positiva. Aquela teimosia da Madre Teresa, ela não desistia. Ela não desistia, sabe? Quando faltava dinheiro, ela saía para pedir. Quando faltava água, ela ia buscar. Ela tinha 78, 80 anos e ela continuava trabalhando. Ela não desistia do propósito dela. E então,
é muito triste uma vida sem propósito. Se você se encontrou nesse propósito de ser terapeuta holístico, você acendeu uma estrela no céu. E cada pessoa que você toca com seu amor é uma vida que se ilumina, é uma vida sem dor, sem mágoa, sem tristeza, sem raiva. Então é um propósito lindo demais para ser abandonado, né? E no começo às vezes é difícil, para mim foi, né? Para a Kátia também. E eu acho que é muito mais uma questão de autoestima, sabe? De se colocar para cima, de ir e você tem que passar credibilidade para os seus consultantes, senão as pessoas não vão te procurar, né? Então não é uma coisa assim, desculpa a expressão, desculpa o termo, mas eu vou ter que falar isso, tá? Então não é um Woodstock lá dos anos 70, tá? Aquela coisa bem bicho grilo, assim, lá dos anos 70, porque as pessoas acham lindo quem é zen, quem é, né? Elas acham tudo aquilo muito lindo, mas elas pagam para consultar com uma pessoa que se veste bem e com uma pessoa que tem uma aparência confiável, tá? Então, se tu acha lindo ser bicho grilo descabelado, né, com 30 piercings no rosto, talvez as pessoas não vão achar, entende? E eu muitas vezes tive vontade de fazer coisas e eu não fiz, né? Porque as pessoas gostam de alguém de jaleco atendendo, ou de alguém de terninho, ou de alguém com uma roupa que eles acham normal. É difícil as pessoas entregarem os segredos para quem elas não confiam. Então, às vezes, a gente tem que construir uma imagem de confiança para que as pessoas confiem em nós, né? Hoje, eu acho que depois de todos esses anos de trabalho, se eu fizer um rastafari no cabelo, fizer uma tatuagem no rosto, acho que não vai fazer diferença, porque eu construí esse caminho. Mas também vou me descaracterizar. As pessoas vão dizer, ué, a Patrícia enlouqueceu, né? Então, quando a gente trabalha com o público, a gente tem que zelar por uma imagem. E se você está começando e você quer ter o cabelo verde, eu não aconselho pintar de verde. E eu não sou uma pessoa careta, entendeu? É verdade, não é mesmo? Mas é que se você quer ser um profissional respeitado, você tem que ter uma imagem que passe confiança. E às vezes o cabelo verde não passa uma imagem de confiança, entendeu? As pessoas têm que ter liberdade. Eu defendo a liberdade. Eu acho que todo mundo tem que fazer o que quer e ser feliz. Mas na terapia holística, que não é uma profissão ainda que está totalmente aceita em todos os níveis, em todos os nichos, né, Kátia? E a gente recebe muito comentário, né? No Facebook, a gente recebe comentário no YouTube, a gente recebe comentário em todos os lugares de pessoas que não concordam com a terapia holística, que acham que é uma coisa demoníaca e tal, e ficam, né, falando mal. A gente recebe esses comentários. Então, enquanto a terapia não for uma coisa aceita por todo mundo, como ir ao dentista ou fazer uma fisioterapia, e no futuro será, né, já tá bem melhor, não aconselho a pintar o cabelo de verde. É isso mesmo. Nossa, Ou fazer alguma coisa assim, tá bom, pessoal? Acho que era isso, né, Kátia? Isso mesmo. Pessoal, procurem a Patrícia, quem ainda não conhece, no YouTube, nos sites, né? Tem o Fitoenergética, tem o Criador da Realidade, O Mestres especialmente o Mestres Espirituais. Inclusive, ela está publicando toda semana um vídeo especial falando da energia de um mestre, né? Contando rapidamente a história e aí trazendo uma lição, uma mensagem daquele mestre para a gente passar a semana com ele. É um trabalho muito especial. Procure, no YouTube tem os vídeos, no site também. Procure o trabalho dela se você ainda não conhece. E além de tudo isso, ela tem um livro também, que é Os Grandes Mestres da Humanidade, que é um livro incrível, um livro que eu recomendo. É um livro de cabeceira, que a gente não se desgruda nunca mais depois que lê, porque ele é maravilhoso mesmo. E tenho certeza que todo esse conhecimento realmente vai impactar a sua vida positivamente. Eu tô até arrepiada, assim, porque a energia tá muito forte aqui. Espero que a gente tenha transmitido essa energia boa dos mestres e do trabalho da Patrícia para você que tá aí do outro lado, porque realmente é um trabalho incrível e a Patrícia, ela é uma pessoa, assim, que, como eu disse antes, me inspirou e me inspira até hoje, porque ela é uma pessoa que é incansável na busca do conhecimento. E eu acredito muito que quando você tem conhecimento, você consegue abandonar a insegurança e o medo que muitas vezes impede que você dê esse primeiro passo e comece nessa caminhada. Porque se você nasceu para ser terapeuta holístico, por favor, faça algo para colocar o seu dom para o mundo, porque você é capaz de salvar o mundo.
E eu acredito nisso. Se você quiser me seguir no Periscope, que a gente faz, né, ao vivo toda semana, Isso mesmo. né? É só seguir lá no Periscope. O Periscope é um aplicativo, né, de transmissão e é @patcândido, tá? E quem quiser me seguir no Instagram é @pat.cândido. Ótimo. Muito bem, pessoal. Então, e se você ainda não se inscreveu no meu canal, em algum lugar aqui você vai ter uma marquinha para clicar e poder se inscrever para receber vídeos que eu posto semanalmente, dando dicas, ferramentas e técnicas para o terapeuta holístico ser um top terapeuta, um terapeuta de sucesso. E também deixe seu comentário aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo, o que você achou da nossa conversa, se realmente você ainda enfrenta alguma dificuldade ou o que você queira comentar sobre o nosso bate-papo. Um grande beijo e nos vemos no próximo vídeo. Beijo, queridos!